que diante da tempestade eu possa ver gotas de esperança na correnteza que arrasta, que o medo fique submerso na certeza do resgate, que os momentos de espera pela bonança sejam de fortalecimento de bons caracteres, que nunca nos falte o pão e nos sobre solidariedade, que a família esteja unida e por perto, no aconchego de um lar, mesmo provisório, mas repleto de benevolência, que a luz que nos falta para iluminar ambientes esteja vívida e acesa no nosso interior, que não nos falte a coragem do enfrentamento das dificuldades e a confiança na mitigação das dores. Tudo passa, e esse momento desafiador ficará gravado em nossa memória e história. Um tempo em que gaúchos, guris desta nação, mostraram como se vence a peleia nos rincões da reparação. Avante, rio-grandenses, que trazem a coragem na largueza do nome, terra de fortes, povo de fibra que supera o minuano. Aquece o teu coração. Jesus é por nós. Nós, na quinzena passada, estávamos estudando os capítulos 3 e 4. Fizemos um apanhado geral sobre esses dois capítulos, e em virtude da riqueza que existe no capítulo 4, porque parece ser um momento muito nostálgico de Moisés, a gente sente uma certa nostalgia na fala dele, como assim quem está se despedindo, está dizendo, gente, olha só, deixa eu dizer uma coisa para vocês aí, vocês que vão dar continuidade, deixa eu passar uma informação, e aí você percebe assim algumas tintas de uma melancolia nas coisas que vão sendo colocadas por ele, como se ele estivesse dando seus últimos recados para os seus companheiros. E é o que a gente vai ter a chance de ver hoje. A gente vai se debruçar dentro do texto do capítulo 4. Para quem chegou agora, não conhece essas nossas lives, nós estudamos aqui a Torá sob a ótica da doutrina espírita. Então, a gente não tem a intenção de dar validade espírita para todos os versículos, mas ir buscando a sabedoria que está contida dentro desse corpo tão rico de ensinamentos, esse repositório de luzes que os textos religiosos sempre nos oferecem. A Torá, evidentemente, também faz parte desse conjunto de obras, dessa literatura extraordinária de iluminação da criatura. Então, Álvaro, você gostaria de fazer assim um apanhado geral desse capítulo, só para um briefing daquilo que a gente vai ter a oportunidade de conversar hoje, para depois a gente abrir a discussão mais detalhadamente. Eu acho que a gente podia, nesse capítulo especificamente, como a gente vai ficar só nesse 4 hoje, eu acho que a gente poderia fazer a leitura, se vocês acharem conveniente, e a gente vai pausando e comentando. Ok, tudo bem. O que vocês acham? Pode ser, professor? Pode ser, pode ser. Eu vou ler uma parte, minha leitura é péssima, se estiver muito ruim, aí vocês assumem. Mas eu vou ler, então, o comecinho. Agora, Israel, escute os mandamentos suprarracionais e os mandamentos racionais que eu lhes ensino como cumprir, a fim de que vocês possam viver. Venham e tomem posse da terra de Deus. O Deus de seus antepassados está lhes dando. Não acrescentem nenhuma cláusula
adicional às palavras da lei da Torá que eu lhes ordeno. Nem subtraiam nenhuma cláusula dela, a fim de preservar os mandamentos de Deus, seu Deus, os quais eu lhes ordeno. Ok. Seus olhos... Ok. Tá bom, tá bom. Deixa eu dar só uma parada aí. Professor, ele está falando aí umas coisas que eu acho que tem conexão com um ponto ali do Evangelho no Sermão do Monte. O senhor gostaria de comentar conosco essa parte de alteração que ele está falando, trazendo para nós essa leitura desse texto dentro da ótica apresentada pelos evangelhos, que tem um espelhamento dessa fala? Olha, curiosamente, esse Deuteronômio ele tem muita coisa que Jesus praticamente se preocupa no seu evangelho. E essa colocação aqui, que você acabou de, com muita felicidade, interromper a leitura para a gente esclarecer mais alguma coisa, Jesus, no Sermão do Monte, no capítulo 5, versículo 17, 18 e 19, do Evangelho de Mateus, ali debruçado sobre o mar da Galileia, ele diz que não veio destruir a Torá nem os profetas. Então, ele já começa a mostrar exatamente essa preocupação aqui de não aumentar, não diminuir, e que da fidelidade à Torá de Moisés, que ele jurou fidelidade, não veio destruir a Torá. E no capítulo 18, ele disse que, no versículo 18, não passará um só iude da Torá sem que tudo seja cumprido. Ou seja, tudo que tem na Torá, para Jesus, é verdadeiro. E aí, no 19, aí ele vai mais ainda. Jesus era bem, ele reforçava bem aquilo que ensinava. Porque no versículo 19 ele diz: ai daquele que alterar um só versículo da Torá e assim ensinar aos meus filhos, será chamado menor no reino dos céus. Então, havia uma preocupação de Jesus, não só de dizer, porque é bom que se diga que ele fala isso no versículo 17, depois das bem-aventuranças, depois que ele fala que nós somos sal da terra, luz do mundo. Aí o que ele vai trazer agora na sequência é algo adicional com a sua interpretação sobre a Torá. Só que ele já começa a dizer que o que ele vai adicionar não vai mudar aquilo que é importante na Torá. Ele já prepara que tudo que tem na Torá, né, como ele chama de Yud Hat Min HaTorá, de um só Yud da Torá, é importantíssimo. Você não pode alterar um só Yud da Torá. Porque tudo que tem nela é perfeito, é verdadeiro e vem de Deus. E no 19, aí ele diz: ai daquele que alterar um só versículo e assim ensinar aos meus filhinhos, que será chamado o menor no reino dos céus. Mas aquele que interpretar e colocar corretamente será chamado grande no reino dos céus. Quer dizer, a gente já encontra aí nesse início de texto, logo no comecinho, não é? Essa informação no versículo 2º sobre a necessidade que a gente observe as ordens que estão ali, que a gente não altere isso. E eu nem acrescente, nem subtraia, né? Acrescente. Nem acrescente, nem subtraia. É como Jesus diz: não altere nada. Nada. Respeita a Torá como ela é. E aqui eu queria destacar um outro ponto, mas que está no versículo anterior, no primeiro. Não sei se a minha leitura aqui vai ficar igual a que vocês estão lendo, que eu estou aqui lendo no outro idioma. Agora, ó Israel, escutem as leis e as regras que eu instruo a vós, que vós as cumprais, para que vós vivais e venham e herdem, né? A terra que o Senhor, o eterno, vosso Deus, o Deus de vossos pais, dá a vós.
Então, eu conecto isso com um outro ponto que a gente tem também na Torá, que é o único dos 10 mandamentos que tem promessa. Honrarás teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os dias na terra que o Senhor, o vosso Deus, vos dará. Então, para que você permaneça na terra, você pode até ganhar a terra, mas para que permaneça, para que se prolonguem os dias, ou seja, para que você herde e permaneça nela, é preciso que você respeite seus pais. E dentro do judaísmo, essa ideia de respeitar os pais é dar continuidade aos mandamentos que os pais ensinaram a seus filhos. Então, aqui nós temos uma conexão com esse ponto dos 10 mandamentos, em que ali era honrarás teu pai e tua mãe, que muitas vezes nós interpretamos como sendo dar dignidade aos pais, cuidar dos pais, não fazer com que eles se envergonhem de nós, cuidar deles quando forem idosos. Mas na leitura do judaísmo, honrar pai e mãe é garantir com que eu obedeça os mandamentos que eles me passaram, que eu passarei a meus filhos, que passará aos filhos dele, ou seja, essa continuidade das regras é que seria, no entendimento, a condição para que nós herdássemos, que nós permanecêssemos na terra. E isso vai se conectar com esse ponto aqui, porque nesse momento ele diz que a condição para que você viva, venha e herde a terra é que você escute as leis e regras que estão sendo instruídas e que vocês as cumpram. Então, aí nós estamos diante de um ponto que, de certa maneira, vai fazer com que a gente entenda que o honrar pai e mãe está ligado realmente com a obediência da norma, a obediência da lei. Se os judeus, por algum motivo, abandonassem os seus princípios espirituais, passassem a viver de maneira diferente de seus pais, rompendo os vínculos com as suas tradições, a promessa estaria descumprida, ou seja, eles não teriam mais a promessa de que teriam a herança da terra e a permanência nesse lugar. Ou seja, eles querem dizer com esse texto que a preservação dos valores judaicos é que garante aos judeus a permanência deles na terra de Israel. Assim como devemos nós uma responsabilidade junto à doutrina espírita, junto aos ensinamentos que nós recebemos tanto do Antigo Testamento, tanto quanto do Evangelho, tanto quanto na doutrina espírita, permitindo que seja bebida dessa água sem, vamos colocar assim a palavra, nenhum tipo de adulteração. E aqui vale lembrar que esse tipo de adulteração que nós poderíamos decorrer, elas podem ser intencionais, mas elas podem ser aquelas que vêm através dos processos de fascinação, onde nós nos desviamos em função de superalimentarmos as nossas imperfeições, de termos sido negligentes no processo de vigilância e oração, acabamos adentrando nesse processo onde nos anestesiamos da realidade e das nossas obrigações, nós nos tornamos surdos aos amigos, cegos ao entendimento do texto, podemos transviar, então adulterar os ensinamentos da qual nós recebemos com pureza e temos a obrigação de assim transmitir. No centro da Torá, a gente sabe que tem o Levítico 19, 18, Sim. que manda amar a Deus, ao próximo, ao escravo, ao estrangeiro. É o versículo assim do amor universal. Mas a palavra lá é manda amar. Mas aqui nós estamos falando de honrar. Poderia esse verbo ter vindo também mandando amar pai e mãe. Sim. Mas não. É um verbo muito mais forte. Porque aí é honrar uma tradição, honrar a seriedade, a importância que representa esta aliança de Deus com o povo.
de geração em geração. O Paulo está perguntando aqui se o honrar está relacionado com respeito. Nós temos a possibilidade de enxergar o honrar pai e mãe como dar respeito aos pais, cuidar dos pais e viver de maneira digna para não desonrá-los. Mas quando esse mandamento é lido dentro do judaísmo, que diz que a gente tem que honrar pai e mãe para que se prolonguem os dias na terra que o Senhor, o vosso Deus, vos dará, o pai e a mãe aí deixa de ser o pai e a mãe. O pai e a mãe passam a ser as tradições. Então, tira pai, tira mãe e põe as tradições. Então, te diz assim, honra as tuas tradições para que se prolongue os dias na terra que o Senhor, o vosso Deus, vos dará. De onde vem essa ideia de que pai e mãe aí não está representando uma pessoa, mas sim a ideia? Primeiro que está na primeira tábua, né? São duas tábuas, a primeira tábua é a tábua relacionada com Deus, a segunda tábua é o próximo. Então está na primeira tábua. E aqui no capítulo 5 no Deuteronômio 4, que é o que a gente está vendo hoje, logo no primeiro versículo ele diz o seguinte, que a gente deveria preservar os mandamentos e as regras que estão estabelecidas para que se prolongue os dias na terra que o Senhor, o vosso Deus, vos dará. Então, ele está dizendo a mesma coisa. Então, se A é igual a B e B é igual a C, A é igual a C. Então, se é isso, então a gente conecta uma coisa na outra e diz, então, honrar pai e mãe é obedecer os mandamentos. É aí que a lógica judaica entra e diz, aqui preservava para viver muito tempo na terra. Aqui eu tenho de novo viver muito tempo na terra, então, esse ordenamento é igual ao outro. E aí conecta essa questão. Tá bom? E é bacana, Elahá, que o texto continua dizendo dessa forma. Seus olhos viram o que Deus fez em Baal Peor, pois Deus, seu Deus, eliminou cada homem dentre vocês que foi atrás de Baal Peor. Mas vocês que permanecem ligados a Deus, seu Deus, estão vivos até hoje. E é interessante que a gente se lembra, né, desse momento onde o povo se rebela contra Deus, onde existe o processo da idolatria. Esse versículo, ele depois vai ser tratado, ele foi tratado no capítulo de Números 25, que o Elahá trouxe, ele vai ser tratado no livro de Josué 22, no livro de Oséias, no Salmo 106, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2 do livro de Apocalipse, e aqui a gente tem uma referência no capítulo 6 da carta de Paulo aos Romanos, que estudamos ontem, onde ele fala da morte, da vida, ele fala de morrer para o pecado, nascer para o Cristo, morrer e viver a vida eterna. Então, tudo isso tem uma correlação com a lógica desse versículo que Paulo coloca na carta aos Romanos, na carta aos Coríntios, e é trazido por diversas outras vezes. Veja como Deus, meu Deus, me ordenou. Eu ensinei a vocês os mandamentos racionais a serem observados dentro da terra que vocês estão prestes a entrar e tomar posse. Vocês preservarão as leis estudando-as e as cumprirão, pois esta é a sua chave para obter sabedoria e compreensão aos olhos das nações. Olha, um momento, stop. Stop, aqui merece, né? Isso aqui merece. Porque é o seguinte, isso está sendo dito antes da formação do Estado de Israel. Os caras estão do lado de fora, eles ainda vão entrar. E está sendo dito o seguinte, se vocês obedecerem essas regras que eu estou dando, vocês serão reconhecidos entre as nações pela sabedoria que vocês apresentarão. Então, olha só. Você tem ali uma capacidade de entender, por essa dinâmica que está acontecendo, que
existe, então, algum conhecimento dentro desse povo que vai ser de sabedoria para a humanidade. É o único povo monoteísta. É o único povo monoteísta. E aí, se você fosse pegar pela universalidade dos ensinos dos espíritos, se todo mundo é poli, só eu que sou mono, é mais lógico que está todo mundo certo e eu errado do que está eu certo e todo mundo errado, né? Uhum. Mas a grande questão aí é aquela que o próprio Herculano Pires trabalha no início do livro O Espírito e o Tempo. Os deuses não eram deuses, eram protetores. E como eles não eram criadores, não existia politeísmo. O panteão existia várias divindades que eram chamadas de deuses, mas eles eram guardadores, protetores, cuidadores de um determinado aspecto da vida. Mas criador, você vai ter sempre só um dentro do panteão dos diversos povos. E aí você vai ver que, no fundo, a ideia do politeísmo era a representação clara da mediunidade, porque havia vários, entre aspas, deuses se comunicando e, portanto, tinha que ter várias pessoas naquele panteão, não podia ter um só, porque eram múltiplos os que se comunicavam com eles. E o dever da fé raciocinada, que mesmo que nós tenhamos tomado outro caminho, por mais que a misericórdia e a providência divina tivesse obtido o intento de que nós caminhássemos desde o princípio sob a lume da fé raciocinada, nós percebemos aqui o dever da instrução para que se torne sabedoria e possa ser colocado em prática. E, mais uma vez, a necessidade de nós protegermos, porque já foi falado, olha, não muda, mas além de não mudar, é necessário proteger no sentido de lishmor. Lishmor não é proteger no sentido de proteger com arma, mas é proteger com guardando, o vigiai, né? O vigiai, né? Do vigiai. Lishmor é guardar. Chomer, que guarda. Chomer. Exatamente. Deus não protege, ele guarda, né? Ele, no caso, é no sentido de guardar, e não de salvar. Exato. Somente essa nação foi sábia e compreensiva naquele momento, porque ela recebe algo que seria, então, como disse o Elahá. Continua, aqui tem uma diferença de tradução, e nessa minha tradução, eu coloco umas palavras para facilitar o entendimento. Então, tem vezes que a tradução não tem alguma palavrinha que eu estou colocando, mas é para facilitar o entendimento. Então, por exemplo, qual nação? Aqui eu coloco, qual outra nação é tão grande a ponto de ter um Deus, com D minúsculo, tão perto de si, como Deus, com D maiúsculo, nosso Deus, que, aqui eu estou adicionando, está perto de nós sempre que o chamamos. Pois sempre que nós o chamamos, aqui eu estou adicionando, em prece, ele responde. E qual nação é tão grande a ponto de ter mandamentos suprarracionais e mandamentos racionais que são justos, como toda a lei em toda a nossa Torá, as quais eu apresento diante de vocês. Apenas sejam cuidadosos e mantenham-se no caminho certo, para que vocês não se esqueçam do que seus olhos viram. Aqui eu vou adicionar, no Monte Sinai. Não deixem essas coisas se afastarem dos seus corações. Todos os dias de sua vida, vocês devem contar a seus filhos e aos filhos de seus filhos sobre os dias que vocês ficaram à frente de Deus em Horeb. E vocês viram as chamas e os sons. Eu que estou adicionando, porque ela teve fumaça e o som. Deus me disse então, reúna o povo para mim. Deixarei que ouçam a minha voz, para que eles aprendam a me temer e viverem sobre a terra,
para que eles ensinem os seus filhos. Eu vou fazer uma pausa, porque já tem muita coisa. Moisés teve essa preocupação de fazer esse novo discurso, repetindo os mesmos mandamentos, com adendos e com maior esclarecimento, porque esse pessoal que vai entrar na terra agora não tinha nenhum escravo e nenhum viu a primeira revelação. A primeira tábua que ele trouxe, quem viu, quem presenciou e quem recebeu as informações, estão todos mortos a esta altura. Então, quem vai entrar na terra é um novo povo, são os netos, os bisnetos da primeira geração e da segunda, que não ouviram, não presenciaram o recebimento dos 10 mandamentos, não tiveram nenhuma participação na revelação lá atrás. Então, Moisés teve que repetir, porque agora é um novo povo que vai entrar numa nova terra e que tem que guardar isso muito bem. É por isso que o livro começa dizendo Serra Devarim. Essas são as palavras. Esse é o discurso, esse é o ensinamento de Moisés para aqueles que não viram lá no deserto, que agora estão preparados. Não entrou nenhum escravo, tanto que aí ele não está falando mais para escravo, ele está falando para uma nova geração que não viu a revelação da primeira. Por isso, se justifica dizer que esse Deuteronômio não é uma repetição do Êxodo, mas uma repetição do discurso aprimorado e adequado para aqueles que vão entrar agora na Terra Prometida. Eu queria fazer essa ressalva, porque eu acho que a gente vai entender melhor e sentir a atual situação em que Moisés teve essa preocupação. E nesse capítulo 4, do versículo 10, né, que você leu. Foi o 10 que você leu? Foi, a gente leu até o 11, né? Não, até o 10, isso. Até o 10. Até e o é 10. legal, professor, que todo aquele conceito que a gente costuma dizer, falar, porque o Deus dos judeus era um Deus distante, que ficava num trono lá no céu, lá lonjão, e é um rei que fica julgando. É legal que esse versículo aqui, essa passagem, desconstrói isso. Porque eu costumo dizer, essa imagem que a gente constrói de Deus, antropomórfica, e de um monarca na Idade Média, mas não tem a ver com o Deus aqui do Antigo Testamento. E se alguns compreenderam dessa forma, esses alguns não traduzem a realidade ou a essência que o texto almeja transmitir. Porque ele está falando assim, olha, é o nosso Deus. Não é o Deus lá longe, é o Deus que está pertinho, que a gente fala com ele quando o nosso coração se embala em prece. Esse Deus não deixa de responder. Ele está aqui, ele não está lá. Ele está bem pertinho. E olha só o que ele fala. Apesar de Deus estar bem pertinho, e ele ter falado dos que destruíram em Baal-Peor, e ele vai falar sobre as guerras que foram vividas e foram ganhas por Israel, aqui não no sentido de um Deus que vive para a guerra, mas do Deus que vive junto para que nós vençamos as nossas batalhas interiores. A gente vai encontrar, olha, mesmo que Deus está tão perto de você, mesmo que você está trazendo por Ruach HaKodesh, por mediunidade, mesmo que você está trazendo nas suas palavras inspiradas por Deus, aqui vamos colocar à luz da doutrina espírita, pelos espíritos, mesmo que você transmite, mesmo que você consola, mesmo que você consegue colocar Deus que está perto de você também no caminho do outro, mantenha-se humilde. Cuidado, não deixem que essas coisas afastem os nossos corações todos os dias de nossa vida. Ou seja, viver com Deus é uma tarefa para todos os momentos da vida, não para os momentos reservados ao templo, porque Deus está pertinho da gente, sempre. Mas mesmo que a gente tenha tudo isso, não deixa de se esquecer, não deixa de se lembrar que nós fomos criados do pó da terra.
que nós somos criados da simplicidade, que nós somos apenas portadores, criaturas, todos uns iguais aos outros, todos com Deus bem pertinho de nós. E aqui vai ter uma memória, vai ter um escrito sobre todos aqueles movimentos mediúnicos de efeito físico, das quais, por exemplo, diz o texto, quando Deus falou com você, foi a voz direta sendo narrada, como por muitos profetas que ouviam por voz direta, muitos ouviam no seu sonho, no desdobramento. Aqui a gente vai ver fumaça ou ectoplasma. Quem já participou de reunião de efeito físico, tem momentos que você vê uma névoa na sala ou no ambiente. Então, tudo isso é trazido também como um movimento de revelação dos espíritos para esse momento. Vou passar para você, Lara. Essa despedida de Moisés, no capítulo 4, ela é muito importante porque a gente sente ele até comovido quando ele está falando essas coisas. E os versículos que se seguem, ele vai destacar a importância desse Deus. E aí eu queria só fazer um arremate aqui do que a gente tem que ver, em que ele vai falar do segundo mandamento. Não façais escultura do que há em cima no céu, nem embaixo, não adorarás, não te prostrarás diante delas. Então, aqui ele vai exaltar isso, assim. Gente, olhem o Deus que vocês têm. Veja esse Deus maravilhoso. Olha que coisa extraordinária. Olha que Deus lindo que vocês possuem. Pensem nessa possibilidade de serem gratos a tudo isso. Então, não esqueçam os mandamentos, não se voltem para outros deuses, não façam escultura, não se curvem diante de imagens, aproximem-se do Deus imaterial, e aí vai seguir-se um momento em que ele vai destacar uma sequência de reflexões sobre exatamente esse aspecto, qual seja a compreensão de que a gente não poderia, ele estava se apartando do grupo, o grupo seguiria sem Moisés, ele diz assim, gente, não se afastem do Criador, não se afastem do Deus que fez tantas coisas, não se desconectem de tudo isso, e é um apelo comovente com relação a esses mandamentos, que vão se seguir nos versículos que vêm após esse que nós estamos lendo, quando ele vai dizer que guardem bem as vossas almas, porque vocês não deverão ver nenhuma figura, nenhum tipo de figura neste dia, quando o Eterno falou a voz sobre o Monte Horebe e no meio do fogo. Então, não vos corrompeis, não façais escultura de imagem de ídolo ou figura de homem ou de mulher, figura de qualquer tipo de animal do que está na terra, ou figura de algum animal, algum pássaro que voa sob o céu, figura de nada que se arrasta sobre a terra, ou de peixe que está dentro da água, debaixo da terra. Mas levantai os vossos olhos aos céus e vendo o sol e a lua e as estrelas e todo o exército do céu, não esqueçam, não se afastem e não se curvem diante deles e não as sirvam, apenas ao Senhor vosso Deus, que está destinado a todos os povos sobre o céu. Então, aqui é um apelo em relação ao segundo mandamento, e eu queria destacar aqui uma coisa muito importante, Álvaro, é que nós temos uma frase que é muito repetida em hebraico, né? Adonai Tsebaot. Uhum. Né? E essa ideia de que é o Senhor dos exércitos, às vezes as pessoas dizem assim, mas é um Deus de guerra, né? O Deus do Senhor dos exércitos.
Mas se a gente pegar nesse texto que a gente está lendo agora e se aproximar do que está colocado aqui no versículo 19, quando ele diz assim: e levantando os vossos olhos ao céu, presta atenção, Denise e Malu, e levantando vossos olhos ao céu e vendo o sol e a lua e as estrelas e todo o exército do céu. Então, quando se diz o Senhor dos exércitos, é o Senhor das estrelas. Este é o Senhor, esse é o exército. No primeiro versículo do capítulo 2 do livro A Gênese, quando ele termina a criação, diz assim: e o Senhor contemplou todo o exército que ele havia criado. O exército são os animais, é a criação, a somatória da criação. Esse é o Senhor dos exércitos. Então, contemplai o exército que o Senhor fez. Olhe as estrelas e contemplai a majestade desse Criador. Isso, para mim, é muito interessante, porque nos desconecta daquela visão de Senhor da guerra, o Senhor dos exércitos, como o que coloca a espada para lutar. O Senhor dos exércitos como o Senhor das estrelas, como está posto no versículo 19 do capítulo 4 do Deuteronômio, transformando os nossos conceitos sobre o que seja Adonai de Sebaot. E é legal, Elahá, que aqui ele coloca Deus, ali no 12, Deus falou para vocês de dentro do fogo. Vocês escutaram o som. Aqui é voz direta, né? Porque ele falou da fumaça, das chamas. Escutaram, mas não viram. Ele está falando, ó, Deus é imaterial. Aqui a gente sabe que é o fenômeno de voz direta. E é interessante que depois você colocou, né? Muito bem colocou. Sobre os 10 mandamentos, sobre a condição da compreensão de que Deus é imaterial, Deus é criador da matéria, ele não é matéria, ele não pode ser representado não é um espírito. E ele disse, eu lhes disse seu pacto, e observar os 10 mandamentos, escreveu. Naquela ocasião, Deus me ordenou a ensinar a vocês. Aqui é a Torá oral. Aqui é que nasce a da Torá que foi transmitida através da boca de Moisés, que é representada hoje no compêndio do Talmud. E é legal que está escrito assim no 15, Elahá, professor. Cuidem de si mesmos. Muito bem. Deus vai fazer tudo que ele puder, vai estar pertinho. Mas aqui a gente tem uma obrigação. Eu tenho que cuidar do Elahá. O Elahá tem que cuidar de mim. Eu tenho que cuidar do professor Celestino, que tem que cuidar de mim, que tem que cuidar do Elahá, que temos que cuidar uns dos outros. Então a gente não pode simplesmente, se não tivermos nada para oferecer, ofereçamos as nossas preces. Mas se a gente tiver tempo, recurso financeiro, ou o que quer que seja, recursos materiais, a nossa obrigação é de fornecer e de oferecer o mesmo tanto que gostaríamos de receber, segundo nós vemos. E lembre-se, mais uma vez, vocês não viram nenhuma imagem. Mais uma vez, falando, gente, Deus não é material, Deus não parece com nada. Então, falar, o Deus de Israel era antropomórfico. Não, está escrito que ele não parece com nada que se tem na terra ou no plano material. Deus pegou vocês e tirou do cadinho de ferro do Egito para ser sua nação herdada. Mas aqui fala de todo o sofrimento que nos forjou a escravidão. Aí aqui é a escravidão do Egito, representando a escravidão do nosso espírito. Deus nos retira. Ou seja, ninguém está preso nas viciações, nas dores. Ninguém está preso na escravidão alheia
ninguém está preso no sofrimento, ninguém está preso na imperfeição para sempre. Deus retirou o povo de Israel como símbolo de que nenhum filho de Deus, mesmo os que habitam nas mais profundas trevas, estarão perpetuamente nessa condição. Serão libertos pela misericórdia divina, serão libertos pelo processo e pelo cuidado individual, porque mesmo que o espírito se sinta desprezado, se sinta escravizado, algemado ao ódio, mesmo que o espírito esteja na condição qualquer que seja, de sofrimento, de dor, ele um dia será liberto pelas mãos de Deus, forjando a esperança da libertação a todos os povos que estão, então, serão um dia encaminhados a essa terra. Vou passar para você, professor. Eu queria lembrar que o povo não ficou com medo de ouvir diretamente a Deus e pediu que Moisés fosse intermediário, que Moisés ouvisse e retransmitisse para ele. E essa linha, ela vai se consubstanciando com os médios profetas, que depois de Moisés foram eles que começaram a trazer as mensagens de uma forma mais, vamos dizer assim, esmiuçada, mais inteligível, mais compreensível, vieram com os profetas. E agora, lá em João 14:6, ele apresenta Jesus também como esse intermediário, quando ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, Jesus também, como Moisés foi no deserto, intermediário de Deus para aquele povo, os profetas, na sequência, foram esse intermediário reforçando Moisés. Jesus vem agora como ele, o intermediário, único e direto, na sua época, para todos nós, os seguidores dele, todos os cristãos, ter ele como modelo e guia, como diz a questão 625 do Livro dos Espíritos. Então, a partir de Moisés, vieram os profetas, vieram Jesus e vem a codificação, reconhecendo isso na questão 625, dessa intermediariedade entre Deus e nós, concluído por Jesus, ratificado por Jesus e também pelo Espírito da Verdade no Livro dos Espíritos. Elahá, você faz a nossa prece de encerramento? Faço. Só quero fazer um comentário antes de terminar. Diga. Posso estar errado no número que eu vou dar, mas eu acho que o último livro da Torá, que é o Deuteronômio, tem uma conexão com o último livro dos Evangelhos, que é de João. Capítulo 4, versículo 19, Adonai Tsebaot, o Senhor das Estrelas. E em João 4,19 diz: o meu pai trabalha até hoje e eu trabalho com ele. Que lindo. Que lindo. Eu acho que é o mesmo versículo, 4,19. Ou é 5, acho que é 4,19. Bonito, hein? Pois eu vejo. Gente, vamos orar? Senhor, Senhor das estrelas, Senhor do universo infinito, nosso Pai, endereçamos a Ti os nossos corações agradecidos pelas oportunidades que Tu nos concedes, Senhor, de termos uma fé que nos fortalece nas nossas horas de crise e que nos faz perceber a Tua presença mesmo diante dos nossos momentos de tristeza, nas nossas horas de angústia, porque percebemos a Tua majestade, não somente nas nossas horas de alegria, mas nos momentos que Tu nos concedes para que aprendamos a Te buscar nas nossas horas tristes. Por isso nós Te pedimos, Senhor, não por nós, mas pelos nossos irmãos do Rio Grande do Sul. Leva coragem, leva força, leva fé e determinação.
para aqueles que perderam tudo materialmente, para aqueles que perderam a convivência com seus entes queridos, para aqueles que estão apunhalados pela perda de todos os seus bens materiais. Envolve-os, Senhor, para que a força da esperança, da coragem e da retomada da vida esteja acesa nos seus corações, para que não desistam de si mesmos, para que não desistam da vida. Envolve todos os voluntários, Senhor, incansáveis nesse trabalho de socorrer as pessoas que precisam de ajuda. Que eles sejam abençoados muito nesse momento também. De enfim te pedimos por todos aqueles que desencarnam nesse período, confusos, inconformados com a nova situação. Abraça a todos, Senhor, e facilita com que eles possam mais rapidamente se reequilibrarem, repousando para a retomada da nova realidade, chegada de maneira tão brusca. Estejas assim, Senhor, com todo o Brasil, tocando o coração de cada um de nós brasileiros, para que nós tenhamos o olhar voltado para os nossos irmãos que estão precisando demais de todos nós. Que as bênçãos da tua misericórdia estejam sobre todos nós e que a tua graça permaneça sobre o Brasil, Senhor, abençoando as nossas vidas e nos fortalecendo, independente das dores que a vida possa nos trazer, pela certeza da imortalidade. Fica assim conosco, Senhor, e nos protege hoje sempre.